A voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 8 de maio. Nós estamos no segundo dia de conclave. Como essa mensagem foi gravada ontem, nós não sabemos se o Papa foi escolhido, foi eleito nessa manhã. Houve um escrutínio nessa manhã, às 5h30 da manhã. Não sabemos ainda se o Papa foi eleito, por isso, como foi gravado o programa ontem, não podemos falar nada sobre a eleição do Papa. Contudo, continuamos orando, seja por aquele que já foi eleito, seja por aquele que será eleito ainda, talvez até durante o dia de hoje. O Evangelho do Dia, a Palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. Mas vamos ao Evangelho do dia. João capítulo 6, versículos 44 a 51. Nós continuamos a ler o discurso sobre o pão. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como nós dizíamos ontem, no comentário ao Evangelho, há um crescendo no texto do capítulo 6 do Evangelho de João. Começa com o milagre da multiplicação dos pães, no início de João 6, de 1 a 15. Depois há um sinal que é a travessia do Mar da Galileia. Jesus atravessa o mar caminhando sobre as águas. Em seguida começa uma longa reflexão. A partir do milagre do pão, Jesus começa a dizer: eu sou o pão da vida. No começo, simplesmente, ele é o pão da vida. Depois, acrescenta-se a imagem do maná, o maná que cai do céu no deserto. É o alimento de penúria, é um alimento provisório, é um alimento dado por Deus na travessia do deserto antes da entrada na terra da promessa. Depois Jesus começa a dizer: não foi Moisés que deu o maná no deserto, foi Deus Pai que enviou do céu o maná. Eu sou o pão vivo descido do céu. É o próximo passo na reflexão de Jesus. Hoje, ele afirma exatamente isso. Só que no final do texto, no versículo 51, aparece um elemento claríssimo com tonalidade eucarística. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Isso para um judeu é muito forte. Quando um judeu escuta: eu darei a minha carne como comida dada para a vida do mundo, essa frase é fortíssima, porque para o judaísmo o sangue é aquilo que mais transmite e provoca impureza. Portanto, no texto de hoje há o mesmo crescendo do qual eu falei. Há um elemento bonito também no início. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Deus Pai atrai os seus filhos para se tornarem discípulos de Jesus. E eu o ressuscitarei no último dia, diz o Senhor Jesus. Aqueles que foram atraídos pelo Pai
para se tornarem discípulos de Jesus, serão ressuscitados no último dia. Está escrito nos profetas: todos se tornarão discípulos de Deus. O profeta Isaías nos ajuda a compreender esse elemento. Nós não podemos ir ao Filho Jesus se o Pai não nos atrai. Há uma força de atração, e essa força de atração é o amor, é o dom da fé. A fé é já dom, a fé é já graça derramada por Deus em nossos corações. O fato de nós crermos, o fato de nos abrirmos para acolher Jesus como Deus e Salvador, é dom precioso de Deus, é dom de fé. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nosso Deus nos atraia a si e ao seu Filho Jesus. Possamos nos alimentar desse pão vivo e verdadeiro que desceu do céu, que é a própria carne de Cristo doada para a vida do mundo. Experimentemos então o pão eucarístico, pão vivo descido do céu, que nos alimenta e nos faz participarmos do banquete da alegria do Senhor. Que, alimentados pelo pão eucarístico, também nós sejamos testemunhas desse Deus vivo e verdadeiro, que alimenta não somente a fome de pão que está no coração da humanidade, mas sobretudo a sua fome de Deus. Um abraço, fique com Deus, até amanhã se Deus nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A voz do pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.